Eu sempre fui muito cuidadosa com o meu equipamento. Trabalho como fotógrafa freelancer há alguns anos, e cada peça que comprei foi fruto de muito esforço, horas de edição até de madrugada, trabalhos em casamentos sob o sol escaldante e alguns freelas que eu nem gostava, mas que pagavam as contas. Há poucos meses, finalmente consegui comprar minha nova câmera profissional, uma Canon R6 Mark II, que eu vinha sonhando há quase 2 anos. Foi meu presente para mim mesma depois de fechar um contrato grande com uma agência local em Belo Horizonte. Eu literalmente chorei quando ela chegou. Naquele fim de semana, eu estava revisando o equipamento, limpando as lentes, carregando baterias, eu teria um ensaio importante na segunda-feira. Minha mãe estava na sala, assistindo TV, quando me avisou que a amiga dela, a dona Cláudia, viria nos visitar. Ela vai trazer o filho, o Pedrinho. Ele é um amor de criança, disse ela. Confesso que revirei os olhos. Eu gosto de crianças, mas sei o quanto elas podem ser curiosas. E eu estava com todo o meu equipamento aberto na mesa da sala. Disse para minha mãe: Mãe, será que dá para receber ela na cozinha? Eu tô com minhas coisas aqui. Ah, filha, relaxa. Ele é tranquilo. E você tá exagerando, não vai acontecer nada. 10 minutos depois, a campainha tocou. Lá estavam Dona Cláudia e o tal Pedrinho, um menino de uns 7 anos, cheio de energia, com um brinquedo nas mãos e uma curiosidade brilhando nos olhos. Tentei ser educada, claro. Cumprimentei e sorri, mas meu olhar não saía da mesa onde estavam minha câmera e as lentes. Sentei-me ao lado, quase como uma guardiã. Enquanto as duas conversavam animadamente, Pedrinho começou a andar pela sala. Primeiro olhou meus livros de fotografia, depois foi até a janela, e antes que eu pudesse perceber, ele já estava do lado da mesa. Ei, moça! Isso tira foto? Perguntou ele apontando para a câmera. Sim, mas é muito cara, tá? Melhor não mexer, respondi num tom gentil mas firme. Ele riu, meio tímido, e voltou pro sofá. Achei que tinha entendido o recado. Mas eu subestimei o poder da curiosidade infantil e a distração dos adultos. Enquanto eu fui à cozinha buscar um copo d'água, ouvi um barulho que gelou meu sangue. Um estrondo seco, seguido de um silêncio que durou tempo demais. Corri de volta para a sala, e o tempo pareceu parar. A câmera estava no chão, a lente separada do corpo, e o pequeno Pedrinho parado ao lado com os olhos arregalados. Minha mãe e Dona Cláudia se levantaram assustadas. Eu fiquei sem voz. Tudo o que consegui dizer foi: o que você fez? Ele começou a chorar, e Dona Cláudia o abraçou. Eu me abaixei, tentando avaliar o dano, o coração disparado. A lente estava rachada. Eu sabia que aquilo não seria barato. E então veio a frase que me deixou completamente sem chão, dita pela minha própria mãe: Filha, calma. Você devia ter guardado isso, né? Criança é curiosa. Senti um nó na garganta. Não sabia se chorava, gritava ou simplesmente saía dali. Naquele momento, parecia que o ar da sala tinha sumido. Eu olhava para minha câmera no chão, os olhos marejados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A Dona Cláudia começou a balbuciar: Ai meu Deus, Pedrinho, o que você fez? Pede desculpa pra moça. Mas o menino, soluçando, se escondia atrás dela, como se eu fosse a vilã da história. Eu me abaixei, peguei o corpo da câmera com cuidado, e quando vi o encaixe da lente, parti meu coração. Trincado, desalinhado. Eu sabia o que aquilo significava: conserto caro, talvez até perda total da lente. Minha mãe tentava me acalmar: Filha, não foi por mal, tá? Acontece, repeti, tentando conter o choro. Mãe, essa lente custou quase o que você pagou no carro. Eu trabalho com isso, eu sei, filha, mas você deixou aí em cima da mesa. Você devia ter guardado se é tão importante assim. Senti uma pontada de raiva no peito. Aquela frase ecoou como uma acusação. Como se a culpa fosse minha por ter confiado que ninguém tocaria no que não devia. Dona Cláudia, meio sem graça, acrescentou: Olha, eu sinto muito mesmo, viu? O Pedrinho é muito curioso, ele só queria ver como funcionava, e funcionou. Agora não funciona mais nada, respondi, sem conseguir disfarçar o sarcasmo. Ela fez uma expressão constrangida, mas não disse nada sobre pagar o prejuízo. Apenas pegou o filho e murmurou: Acho melhor a gente ir, né? E foram embora, deixando atrás de si um silêncio pesado e uma dor absurda no meu peito. Sentei no chão, com a câmera nas mãos e desabei. Não era só pelo objeto em si. Era pelo esforço, pelas noites em claro, pelo significado que aquela câmera tinha para mim.
Minha mãe suspirou e veio até mim. Filha, não fica assim. Eu sei que dói, mas é só uma coisa material. Só uma coisa material? Mãe, isso é meu trabalho. Como você pode ficar do lado deles? Não tô do lado de ninguém, só acho que não adianta brigar por isso. Aquela conversa foi a gota d'água. Levantei, fui pro meu quarto e tranquei a porta. Fiquei encarando a câmera quebrada por longos minutos, sentindo um misto de raiva, frustração e solidão. Naquela noite, não consegui dormir. Comecei a pesquisar o custo do conserto, mais de R$ 3.000. Eu simplesmente não tinha esse dinheiro sobrando. E o pior, quanto mais eu pensava, mais doía a ideia de ter sido culpada por algo que claramente não era minha culpa. Na manhã seguinte, ouvi minha mãe no telefone com a dona Cláudia, rindo como se nada tivesse acontecido. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma oferta para ajudar com o prejuízo. Foi aí que decidi que não podia deixar aquilo passar. Mas, até que ponto eu deveria ir? Brigar com a amiga da minha mãe? Pressionar por dinheiro? Ou simplesmente engolir o orgulho e lidar com as consequências sozinha? No dia seguinte, acordei com os olhos inchados. Quase não dormi pensando no que fazer. A câmera estava ali sobre a mesa, como um lembrete doloroso do que aconteceu e de como as pessoas que eu esperava que me apoiassem simplesmente não se importaram. Minha mãe estava na cozinha preparando café e parecia agir como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem? Perguntou ela sem olhar para mim. Não. Fiquei pensando na câmera. Ai, filha, você ainda tá com isso? Já falei, foi um acidente. Um acidente que custou R$ 3.000. Ela suspirou. Olha, Cláudia não tem culpa. E o menino é só uma criança. Você quer que ela te pague? Vai ficar feio isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Feio, ela disse. Como se eu estivesse sendo mesquinha por querer justiça. Mãe, eu não tô pedindo nada absurdo. Ela devia pelo menos se oferecer para ajudar, mas ela não tem obrigação, filha. Foi sem querer, e eu tenho obrigação de arcar com o prejuízo? Ela não respondeu. Saí de casa para respirar. Fui até uma praça perto de casa, sentei num banco e comecei a escrever uma mensagem no celular. Algo simples, educado, mas direto. Oi, dona Cláudia, tudo bem? Eu verifiquei os danos na câmera, e infelizmente o conserto vai sair caro. Eu entendo que o Pedrinho não fez por mal, mas gostaria de conversar sobre uma forma de resolver isso. Eu realmente dependo desse equipamento para trabalhar. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 10 minutos. Apaguei. Escrevi de novo. Apaguei de novo. Parecia ridículo ter que pedir o óbvio. Quando finalmente criei coragem e enviei, o coração disparou. Eu sabia que não seria uma conversa agradável. Ela respondeu uma hora depois: Oi, querida, tudo bem? Olha, eu conversei com o Pedrinho, ele tá muito triste com o que aconteceu. Mas infelizmente não posso te ajudar agora. Espero que você entenda, foi um acidente. Aquele emoji no fim. Foi como um soco. Senti vontade de gritar. Respondi tentando manter a calma. Eu entendo, mas foi um acidente causado por falta de cuidado. Eu perdi um equipamento essencial do meu trabalho. Acho justo dividir pelo menos o custo. Ela visualizou. Não respondeu. Minutos depois, minha mãe entrou no meu quarto com o celular na mão. Filha, o que você mandou para Cláudia? Ela me ligou chateadíssima, dizendo que você foi grossa com ela. Grossa? Eu fui grossa. Senti um nó na garganta. Eu só pedi o mínimo de responsabilidade, mãe. E você ainda tá do lado dela. Não é questão de lado, é de bom senso. Você não devia ter se metido nisso. Nesse momento, percebi que o problema não era só o dinheiro. Era o fato de ninguém validar o que eu sentia. Eu estava cansada de ser a exagerada, a dramática, só porque me importava com o que era meu. Peguei minha mochila, coloquei a câmera quebrada dentro e disse: eu vou dar um jeito sozinha, como sempre. Saí de casa com as lágrimas descendo, mas com uma decisão firme: eu não ia deixar aquilo me quebrar completamente. Passei o resto da tarde andando pela cidade com a câmera quebrada dentro da mochila. Cada passo era pesado, como se eu estivesse carregando junto o peso de tudo que engoli calada. Fui até uma pequena assistência técnica que um colega de trabalho havia me indicado. O dono, seu Marcelo, era um senhor simpático, com mãos marcadas pelo tempo e um olhar calmo de quem já viu de tudo. Expliquei o que aconteceu. Ele pegou a câmera, analisou com cuidado e disse: olha, menina. O corpo tá bem, mas essa lente aqui vai dar trabalho. Dá pra consertar? Perguntei quase num sussurro. Dá, mas não fica como antes.
E vai sair caro. Uns 2,5 mais ou menos. Meu coração afundou. Eu não tenho esse dinheiro agora. Ele respirou fundo e me olhou com empatia. Sei que é difícil. Já vi muita gente passar por isso. Posso tentar fazer um desconto, deixar por 2.000 parcelos se quiser. Agradeci de coração. Não era o ideal, mas era um começo. Voltei para casa no fim da tarde, exausta. Minha mãe estava na sala, ainda um pouco fria comigo. Onde você foi? Tentei resolver o problema que ninguém quis me ajudar a resolver. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, pareceu sem palavras. Nos dias seguintes, trabalhei feito louca. Peguei freelas extras, fiz ensaios com a minha câmera antiga, uma DSLR simples, que já estava dando sinais de cansaço, mas ainda funcionava. Cada clique era uma mistura de raiva e superação. Lembro de um dia específico, em que fiz um ensaio de aniversário infantil. No meio das risadas das crianças e do barulho das bexigas estourando, pensei, olha só. Talvez o mundo não seja justo, mas eu ainda posso criar algo bonito dele. E isso me deu força. Com o tempo, juntei o dinheiro e levei a lente para conserto. Quando fui buscá-la semanas depois, seu Marcelo me entregou sorrindo. Tá aqui, moça. Não tá perfeita, mas tá viva. Igual a gente, né? Sorri de volta. Ele não fazia ideia do quanto aquela frase significava para mim. Cheguei em casa, limpei o equipamento com o mesmo cuidado de sempre e, pela primeira vez desde o acidente, consegui respirar em paz. Mas o que mais me doía ainda era o silêncio da minha mãe. Nenhuma desculpa, nenhuma tentativa de me entender. Era como se ela preferisse fingir que nada aconteceu. Até que, um dia, eu estava editando fotos no computador e ela entrou no meu quarto. Ficou parada por um tempo, olhando para mim em silêncio e disse, eu vi as fotos que você postou. Estão lindas, obrigada. Ela respirou fundo e completou, eu pensei muito no que aconteceu. E acho que te julguei errado. Aquelas palavras me pegaram de surpresa, eu devia ter te defendido. Me desculpa, filha. Por um momento, voltei a ser a menina que só queria que a mãe a entendesse. Nos abraçamos. E, pela primeira vez, senti que aquele peso começava a sair dos meus ombros. Depois daquele pedido de desculpas da minha mãe, as coisas começaram a se acalmar em casa. Ela não voltou a tocar no assunto e nem eu. Mas, de alguma forma, aquele abraço significou mais do que qualquer reparação financeira. Era um reconhecimento tardio, mas sincero, de que eu não estava errada em sentir o que senti. Alguns dias depois, enquanto eu editava um novo ensaio, recebi uma mensagem inesperada. Era da dona Cláudia. Oi, querida. A sua mãe me contou que você conseguiu arrumar a câmera. Fiquei feliz. E queria pedir desculpas. Sei que não agi direito. Espero que ainda possamos nos ver qualquer dia desses. Li a mensagem várias vezes. Eu poderia ter respondido de 1000 formas, fria, irônica, indiferente. Mas, estranhamente, não senti mais raiva. Acho que o tempo tinha feito o que nem 1000 conversas fariam. Respondi apenas, tá tudo bem. Eu aprendi muito com tudo isso. Fica tranquila. E era verdade. Eu tinha aprendido. Aprendi que nem sempre a justiça vem como a gente espera, às vezes, vem em forma de aprendizado, de coragem, de recomeço. Aprendi que ser compreensiva não significa aceitar ser culpada pelo que não fiz. E, principalmente, aprendi que o valor das coisas não está só no quanto custam, mas no quanto elas representam do nosso esforço. Hoje, quando pego minha câmera, ainda com uma marquinha discreta no corpo, lembrança daquele dia, sinto uma mistura estranha de orgulho e paz. Eu não a escondo mais por medo de alguém quebrar. Eu a uso com a mesma confiança de antes, talvez até com mais cuidado, mas sem paranoia. Porque o que ela representa agora vai além do trabalho. Representa o quanto eu lutei para seguir em frente, mesmo quando ninguém ficou do meu lado. Às vezes penso no Pedrinho. Ele provavelmente nem lembra do que aconteceu. Mas, de certa forma, aquela queda ensinou mais a mim do que a ele. No fim das contas, não foi só minha câmera que quebrou naquele dia. Foi também uma parte da minha ingenuidade, e junto dela, nasceu uma nova versão de mim, mais forte, mais serena e consciente do próprio valor. E é engraçado. Porque, se eu for sincera, talvez essa tenha sido a foto mais nítida que a vida já me obrigou a tirar.